Olá, meus queridos! Hoje é quarta-feira. Em todas as outras quarta-feiras eu já anunciaria que amanhã seria dia de atendimento, mas hoje não posso fazer isso, porque na quinta-feira não tem atendimento. Os atendimentos agora serão nas sextas-feiras em outro lugar. Outro lugar, professor? Os atendimentos agora vão ser no terreiro Seara de Luz. Muito bem. Chama Seara de Luz? Chama Seara de Luz. Um nome bem sugestivo e bonito, né? Por sinal. Meus queridos, é o seguinte. Teve um amigo, e eu dei risada pra chuchu. Ele pegou e foi olhar aonde ficava esse terreiro. Então o terreiro ele fica na rua Professor João Lourenço Rodrigues, 455, no Jardim Guanabara. E aí, esse meu amigo pegou e entrou para ver o endereço aonde era. E ele pegou e olhou as imagens, que eram de 2015, se eu não me engano, e pegou e falou assim: cara, mas ali é uma favela. Tem um favelão ali. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando o Google fez as fotos em 2015, ali estava tendo uma invasão. Ali teve uma invasão. O pessoal tinha invadido toda a região ali, montou as barracas, montou um monte de casa, tinha invadido tudo. E só que agora não tem mais. E não tinha portão para controle. E agora não tem mais esse problema, porque os caras colocaram um portão. Então, para entrar ali no terreno, para ter acesso ao terreno, você tem uma guarita e você tem um segurança. Inclusive, tem até um carro que fica andando de segurança para cima e para baixo, lá dentro do terreno, no meio do mato. No meio do mato tem um carro que fica andando? Tem. Então lá agora tá bem seguro, tá super organizado, tá super. Todas aquelas imagens que você vê, então você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque não tem mais aquelas imagens ali do Google, tá? Antes tinha era aberto para chegar nessa rua. Agora a rua José Professor João Lourenço Rodrigues, 455. Professor João Lourenço Rodrigues, 455. Você, para ir lá, tem um portão. Mas você não pode ficar entrando de carro, porque eles têm uma limitação de veículos que pode entrar. Então ele vai liberar para nós que vamos trabalhar, muito bem, e para as pessoas que tiverem deficiência. Então a pessoa que tem deficiência vai entrar, vai poder deixar a pessoa ali, comprovando que tem a deficiência, tudo bonitinho, e aí a pessoa pega e sai. Agora, as pessoas que não tiverem deficiência, mas eu tô meio que mancando um pouquinho, moço, não adianta dar jeitinho, viu? Se o povo começar a chegar lá com jeitinho, nós vamos ter problemas, certo? Combinado? E o cara vai controlar e vai segurar e vai falar assim: aqui não. Mas não dá, mas não pode, e assim vai. Bom, resumo da ópera. Cuidado para ver pelas fotos da coisa, porque pela foto parece que é um lugar todo abandonado. E não é. Tá todo arrumadinho, colocaram uma cerquinha lá pro terreno do cara. A rua, que era terrona, eles colocaram pedrisquinho, então tem um pouquinho de pedrisco, apesar que eu pretendo comprar um saco de uns 20 quilos de cimento e pulverizar o cimento ali no chão e jogar um pouquinho de água para poder começar o cimento a ir grudando, né? O cimento de pouquinho em pouquinho ele vai pegando e vai se adensando ali, grudando e transformando numa via pública de fato, né? Algo que as pessoas possam andar para cima e para baixo. Então tem isso daí, eu tô só explicando porque o cara ficou meio assustado e aí eu falei assim: Carma, moço, já mudou bastante coisa. A coisa lá já tá organizada, já não tem mais assentamento ali. Inclusive vai ser construído um imenso complexo ali. Então estão pedindo a aprovação da prefeitura, que a prefeitura fica enrolando daqui, enrolando de lá, porque quando é empreendimento muito grande, eles pedem fluxos, né? Eles pedem obras de vias e essas coisas é que dá umas travadinhas, dá uma segurada na coisa mas não tem problema. No fim dá tudo certo e fica tudo maravilhoso e tudo se resolve. Dito isso, falado isso,
Meus queridos, então já vão anotando aí onde vai ser. Eu vou conseguir lá, o pessoal está perguntando, professor, mas o senhor lá vai conseguir atender mais pessoas? Ah, lá eu vou conseguir. Principalmente de passe, porque o pessoal vai conseguir fazer o tratamento, a limpeza das pessoas, e o passe das pessoas, a limpeza, eu vou conseguir fazer com mais, eu diria que com mais eficiência. Eu diria com mais rapidez, porque eu vou conseguir fazer, deixar as pessoas um do lado da outra, e eu vou conseguir, depois que os caras fizeram a limpeza e já tiverem as energizações, eu vou conseguir colocar a mão e a coisa vai conseguir funcionar. Quem precisar cair, cai, quem não precisar, não cai, e a coisa vai fluir um pouquinho mais rápido. E a cirurgia, sim, aí eu preciso, né, que sou só um, até se Deus abençoar, de eu conseguir ter mais um médico lá fazendo as cirurgias, um médico que seja de fato médico, que não fique incorporado 100% e não tenha misticismo, né? Que simplesmente venha, faça os trabalhos, sai, venha, faz trabalho, sai, venha, faz trabalho e sai, né? Então vamos vendo as cenas do próximo capítulo e vamos ver até onde chega. Lembrando que, por ser numa sexta-feira os atendimentos, o que pode acontecer? Não é que vai acontecer, mas o que pode acontecer? Quando eu tiver que fazer algumas viagens, provavelmente eu não poderei atender nas sextas-feiras. Então, peço para que todos acompanhem o canal, pois pode ter dias que eu vou chegar e vou falar: olha, essa sexta não vai dar para fazer atendimento. Combinado? Tamo certo? Mesmo não tendo atendimento, professor, vamos falar que o senhor não está. Vai ter alguém para pelo menos fazer as limpezas e dar os passes? Assim espero que mais cedo ou mais tarde aconteça. Assim espero, pois eu vou formar pessoas e Deus há de abençoar de aparecer um médico para a gente fazer as cirurgias espirituais. Quando eu falo médico, não é médico humano, eu estou falando médico espiritual, uma pessoa que consiga e seja ilibada, que não peque, não faça nada fora do pinico, para poder receber o médico, porque é a pessoa começar a fazer coisa errada e os espíritos se afastam e aí não consegue trabalhar. São essas situações? São essas situações. São essas questões? São essas questões. Por que o senhor está querendo preparar todas as coisas? Porque eu vou ter que viajar para o Peru, por exemplo. Vão ficar eu acredito que vão ficar 2 semanas sem atendimento, porque eu não vou estar aqui por umas 2 semanas. Eu acredito que eu vou ter que ficar lá fora uns 10 dias. Eu estou me programando para ficar fora 10 dias. 10. Mas esses 10 podem virar 15 com muita facilidade. Então eu estou tentando me fazer uma programação. Deus abençoa que o dólar comece a cair para eu poder começar a comprar um pouquinho da moeda. Porque como eu tenho valor mínimo para compra, então eu tenho que ficar juntando para poder conseguir comprar alguma coisa. É difícil, mas vamos lá, né? Quem sabe eu consiga ir juntando um pouquinho daqui, um pouquinho de lá e a gente vai chegando num ponto. Outra coisa. Se por acaso alguém souber ou tiver aqueles armários, sabe aqueles armários de alojamento? Onde pode pôr cadeado? O pessoal do terreiro está precisando desses armários de aço. Eu, inclusive. Para eu poder deixar minhas coisas guardadinhas lá para ninguém mexer, para a gente poder ter o acesso das coisinhas quando precisar. Eu quero comprar não só para mim, mas também comprar para que eles tenham um tipo de um alojamentozinho, porque vai servir para nós e vai servir para eles. Então, para todos os dias de atendimento, o pessoal chega lá, tem o celular, tem as coisinhas, vai poder deixar ali com tranquilidade, poder ir para gira sem medo de ninguém mexer, sem medo de ninguém pegar, né? Porque você pode falar assim, mas será? É todo mundo ali, mas rapaz, sempre vai ter um que vai ser atentado com o espírito do Satanás para pegar e mexer na carteira de alguém, na bolsa de alguém. Então, tendo os armarinhos, já evita isso daí. Certo? Combinado? Muito bem. Dito isso, falado isso, conversado sobre isso, nós temos a seguinte situação. Muito bem. É o seguinte. Hoje, à tarde,
Eu vou ver se eu acho alguns. Vou dar uma passeada para ver se eu consigo achar alguns armários usados. Eu não sei se eu consigo até de manhã. Se bobear, eu vou até de manhã, porque à tarde eu vou ter uma reunião lá na Câmara Municipal. Vamos ver o que precisa ser conversado lá. Me chamaram lá para bater papo. No final de semana, nesse sábado, vai ter uma visita do presidente do partido, do Kassab, e o pessoal pediu para eu ir. Parece que o deputado federal, daqui de Campinas, o Carlão Sampaio, que saiu do PSDB e foi lá pro partido onde está, parece que ele vai ser filiado, nomeado ali, alguma coisinha. Então vão fazer um evento para tal situação. E eu preciso estar acompanhando o que anda acontecendo nos bastidores, porque dali pode sair inclusive um candidato a prefeito. A gente não sabe os movimentos que vai acontecendo, mas a gente sabe que está acontecendo movimentos. Certo? Muito bem. Então, meus queridos, dito isso, falado isso, conversado isso, nós podemos entender as seguintes situações. Tudo está fluindo. E tudo está andando e caminhando como precisa ser. Acredito que as coisas hão de melhorar. Não na política para mim, porque parece que a coisa deu uma degringoladinha, né? Parece, não sei. Eu não consigo saber muito bem o que o espiritual tem para nós. Apesar que, em outros tempos, eu saberia que ia dar tudo errado. Porque todas as vezes que eu cutuquei na negócio de política, sempre dava errado. Ih, chegava lá na frente, nhé. Como agora parece que o espiritual está mais autorizado a me ajudar com algumas coisas, quem sabe agora as coisas começam a florir mais, começam a ficar mais bonito, mais interessante. E vamos ver os resultados que podemos colher logo ali na frente. Combinado? Muito bem. Meus queridos, falando em dólar, é o seguinte, câmbio tchaco. O dólar frente ao peso argentino caiu de 1.300 para 1.200 e de 1.600 para 1.550. Ou seja, a moeda argentina está valorizando novamente. Ela deu uma desvalorização, agora está valorizando tudo de novo. Porque o presidente Milei falou que não vai fabricar moedas. Então as moedas vão começar a ser necessárias, ter as suas valias. Os preços das coisas lá na Argentina, frente aos mercados do Brasil, estão muito mais caros. Isso é um bom sinal, é um ótimo sinal. Sinal que o pessoal vai ter que começar a fazer deflação lá. Vai ter que começar a baixar os preços. Agora vai entrar na fase lá na Argentina, porque eles estão falando que estão em estagflação, né? Onde o país não está crescendo. Só que calma, porque agora o que vai acontecer é assim, o pessoal, os preços estavam... Isso é que a gente já cantou a bola lá atrás. Os preços estão altíssimos em peso. Então é tipo assim, você vai comprar um macarrão que custa aqui no Brasil R$5, lá você vai estar pagando R$8, R$9. Só que não é que você vai estar pagando R$8, R$9, é que a margem de lucro deles vai estar muito alta. Porque eles vão continuar comprando o macarrão pelo preço que o supermercado aqui do Brasil está pagando, 3 conto, 2 merréis. E aí a margem deles não vai ser mais de 100%, vai ser de 200, 300. Isso aconteceu no plano real aqui, viu? Não sei se vocês lembram, mas aconteceu no plano real. E aí, com o tempo, a própria concorrência vai fazendo eles fazendo promoção. Ó, macarrão agora vai estar tanto. Olha a promoção. Aí eles vão regulando e vai ficar com os preços internacionalizados. Aí você vai ter um decréscimo dos preços, a moeda vai valorizar, e vai acontecer igual foi com o real. Quando foi 1 por 1, porque era assim, $1, R$1, certo? Muito bem. Depois, a moeda valorizou tanto que valeu 84 centavos. Com 84 centavos de real, você comprava $1. Era assim incrível, de tanta valorização que tinha. Isso vai acontecer na Argentina. Vocês podem ter certeza. Vai levar mais ou menos uns 4 meses, 3 a 4 meses. Então nós estamos no final de junho, julho, agosto, setembro, outubro. Então novembro e dezembro o povo já vai começar a sentir que os preços estão despencando.
Vai ser algo incrível e maravilhoso. Vocês vão ver só. Quem é da Argentina vai ficar muito feliz. Já do Brasil, aqui no câmbio tchaco, 5,40 e 5,60. Ou seja, não caiu não. Está altíssimo ainda. Pois bem, muito bem. Aí, meu querido, o dólar ontem aqui no Brasil, eu já tinha cantado a bola que ia subir e acertei mais uma. E eu falei também que a bolsa ia cair e eu acertei mais uma. Eu costumo acertar essas coisas, mas vamos lá, nem sempre, não costumo. O dólar ontem subiu 1,16%, um absurdo, e voltou para R$ 5,45. Professor, o que isso quer dizer? Quer dizer que, pelo câmbio tchaco, ele ainda tem que ir para mais um pouquinho para subir para 5,50. E isso é alarmante, é preocupante, é desesperador. Vejamos as cenas do próximo capítulo. E a questão de bolsas de valores. Muito bem. Aí que está o tchan do negócio. Ontem a bolsa da Alemanha deu uma despencada e hoje já está subindo de novo. Então ela está no cai, sobe, cai, sobe. Isso são oscilações, normal. O problema é sobe, 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 sobe ou cai, 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 cai. Aí nós temos um grande problema. Mas em todo caso, a bolsa da Alemanha está subindo 0,37% e 18.229, um valor ótimo dentro do equilíbrio. Lá tá beleza. A do Brasil caiu 0,25%. Mas, professor, caiu muito pouco. Só que o que me assustou não foi cair pouco a bolsa. O que me assustou foi o dólar valorizar 4 vezes mais do que o valor da bolsa de valores. Então nós tivemos um fluxo de saída muito maior do que da entrada. Então a bolsa mostrou que nós estamos com um problema seríssimo aí, certo? Um problema sistemático muito sério. Então ela ficou com uma queda de 0,25, 122, 331. Professor, mas e aí? O que o senhor acha que pode acontecer? Rezar para ser um dentinho. Se hoje a bolsa subir bem, tipo beirando 1%, aí vai virar um dentinho para continuar as subidas. Aí nós vamos começar a mudar a situação e vamos fazer assim, um respiro. Professor, mas isso pode acontecer? Pode. Por que pode acontecer? Porque agora parece que o governo entendeu a necessidade do que ele precisa investir aqui no país. E parece que agora vai ter uma enxurrada de dinheiro, uma enxurrada de dinheiro jamais vista aqui no Brasil para o setor agrícola. Isso é muito bom. Por quê? Com a destruição do planeta, com os problemas que nós vamos ter de guerras, a probabilidade dos sacos de alimentos, o saca de soja, saca de arroz, dobrarem os preços a nível internacional, vai ser algo assim muito real. Eu falo dobrar em dólar. Ou seja, o produtor pode ter um ganho, uma margem de lucro gigantesca e jamais vista na história desse planeta. Só que, não se enganem, com preços lá em cima. Não é que eles vão ficar riquíssimos sem custas de nada, com a custa da fome do povo. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Isto é dinheiro. Ata do cupom mostra que o Banco Central elevou a estimativa de juro real neutro de 4,5 para 4,75. Então nós estamos falando que a ata do cupom falou que a inflação do Brasil não vai ser mais 4,50, mas vai ser 4,75. E eu colocaria 5,50. Por quê, professor? Para ficar igual aos dos Estados Unidos. Porque nossa inflação, estando mais baixa do que os dos Estados Unidos, era para fazer a valorização da nossa moeda. Se isso não está acontecendo, é porque tem alguma coisa errada. Então, nossa inflação está fazendo com que o Brasil não cresça. Ah, é assim, professor? É assim que funciona. A inflação, mas então a inflação é boa? Não.
O ideal seria a inflação zero. Só que como os Estados Unidos não estão com a inflação zero, e estão com juros de 5, então isso é um grande problema. Entendeu. Entendeu mais ou menos, né? Vamos lá. Jornal da Infomone, vou tentar explicar um pouquinho melhor. Por dólar mais 5%, brasileiros mais que dobram aportes em renda fixa no exterior. Volume de investimentos na classe renovou recordes vistos em 2020, segundo dados do Banco Central. O que está acontecendo? Então vamos lá, para vocês entenderem como é que funciona a cabeça do brasileiro. Por que o dólar está subindo? Eu pego meu dinheiro, agora tem um monte de bancos virtuais. Eu não falei que eu queria abrir uma continha num banco virtual para poder ter meu dinheiro em dólar, para poder fazer a viagem e gastar como se fosse dinheiro em dólar? Por quê? Porque o real para converter é um lixo. Já o dólar para converter funciona. Então meu cartão, se eu passar o cartão do meu banco, em qualquer lugar do planeta, não funciona. Mas se eu passar um cartão virtual internacional que está em dólar, passa. São essas coisas ridículas que tem, mas acontece. Que é o erro que nós temos. Mas é assim que funciona. O que acontece? Imagine você, está desvalorizando. Nós já desvalorizamos a nossa moeda 10% em questão de um mês. Quem investiu lá fora, quem comprou título público, investiu em CDB lá, porque é diferente CDB, né? Mas investiu em ações lá ou fundos lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, recebeu essa valorização do dólar, mais os 5% em dólar por ano de valorização. Quem que é o retardado que vai querer deixar o dinheiro em real aqui no Brasil? Mas aqui rende 11%, professor. Pois é, rapaz. Rende 11% ao ano. Só a valorização do dólar, esses 11% já foi pro lixo. E os caras tiveram essa valorização mais 5%. Além de terem uma reserva numa moeda forte. Que se acontecer guerra, acontecer alguma coisa, a moeda continua valendo um monte. Já o real afunda tudo. Então o que está acontecendo? Nós não estamos conseguindo transformar a nossa moeda em algo de valor. Por isso que eu estou falando que o Banco Central precisa investir pesado na bolsa, no câmbio. Precisa se criar leis para colocar impostos monstruosos para ganhos em cima de moedas estrangeiras. Você quis ganhar dinheiro com moedas? Taxação lá no espaço sideral. Você quis brincar de Bitcoin? Taxação lá no espaço sideral. Porque se não fizer isso, o dinheiro vai saindo das empresas, da Bolsa de Valores, vai saindo do Brasil e vai indo para outro lugar. Nós estamos estimulando todo mundo a fazer assim, sai daqui. Isso não pode, moço. É por isso que o Brasil está afundando. Então não é culpa do Lula? De certa forma, não. É dele porque é ele que tem que resolver isso. Só que como ele não entende nada, como o Banco Central está nessas historinhas de boi dormir que não faz biroca nenhuma, nós só estamos tomando no nariz. Tem que ter um certo controle, sim, sobre o câmbio. Se o Brasil quiser crescer, é em cima do câmbio que tem que fazer as coisas fazer funcionar. Eu tenho que fazer valer a pena o povo ter dinheiro aqui no Brasil. Eu escutei fofoca, não é verdade, fofoca, que tem um monte de agricultor, mas aqueles poderosos, não é agricultorzinho vagabundinho, não, de sítiozinho. Eu tô falando de fazendas gigantescas. Aquelas que botam 5, 6 trator para fazer colheita de uma vez. Esses caras estão pegando todo o dinheiro deles e deixando tudo lá fora, para esse rendimento, em dólar, mais 5%. E estão chegando aqui no Brasil e falam assim, quebramos. Tá tudo falido, não vou pagar nada, mas aí que você faz, devolva a terra, vou dar calote atrás de calote, não tem como plantar aí no Brasil, porque o Brasil tem que liberar dinheiro. Se o Brasil quiser, ele vai usar o dinheiro do Brasil. O meu não, o meu já está guardado lá fora. Então, esses grandes fazendeiros,
Eles estão falando assim, o que eu ganhei, é meu e está lá fora. Se o Brasil quiser que eu produza, ele que enfie dinheiro. E está surtindo efeito isso. Tá, professor? Tá. Como que é? Cadê o negócio aqui, meu Deus do céu? Espera aí que eu vou pegar aqui, oxa. Cadê você? Tá aqui. Jornal do Estadão. Plano Safra caminha para 600 bilhões de reais após pedido de Lula. O Plano Safra, meus queridos, o Plano Safra, ele era de 400 bilhões, aproximadamente. E agora vai ter mais 200 bilhões de investimento no Plano Safra. Ou seja, investimentos subsidiados. Você tem noção do que é 600 bilhões? É muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Isso daí é um dinheiro que você fala assim, cara, é surreal. Isso daí é praticamente o PIB. E aí, é melhor eu investir na agricultura, no Plano Safra? Ou pegar um dinheiro desse e falar assim, olha, estou quitando minhas dívidas, 600 bilhões, vou quitar minha dívida pública. Pá! Zeros de juros. Agora eu não preciso mais ficar pagando de juros de como é que chama? De papel lá do governo? De títulos públicos. Porque uma das coisas que também está arrebentando o governo chama título público, que é uma concorrência com o próprio mercado. Então o governo está prejudicando o mercado, está tudo prejudicando o mercado. O câmbio prejudicando o mercado, está tudo prejudicando o mercado. Nós precisamos acabar com a concorrência com o mercado. Então precisa ter o controle do câmbio, o governo precisa parar de emitir títulos públicos, muito pelo contrário, fala assim, não vou mais emitir nada, tô acabando com a palhaçada de título público, vou zerar isso daí, não quero mais saber de título público, fazer o que o Milei está fazendo. Não, o governo não vai pegar mais empréstimo de mais nada. E pegar empréstimo é crime, tem que ser considerado como crime. O cara tá fazendo certinho, moço. Tem um preço a pagar, mas, rapaz, dá um resultado tão bom, mas tão bom, tão bom. Então vamos ver as cenas do próximo capítulo, ok? Porque isso, queira ou não queira, é uma notícia abençoada pro Brasil. Porque se o Brasil investe 600 bilhões, tudo bem, é dinheiro nosso que está sendo enfiado ali. O agricultor pegar a riqueza dele e deixar o dinheiro lá fora. Não tem problema. A questão é que vai produzir câmbio, porque isso aqui é a melhor fábrica de dinheiro que existe. Eu coloco 600 bilhões e transforma em 2 bilhões, 3 bilhões de reais. Na balança comercial, eu consigo produzir dinheiro. Isso aqui é uma fábrica de dinheiro. Real, muito melhor do que o Banco Central ficar produzindo uma moeda. Porque se o Banco Central produz a moeda, desvaloriza o real. E aí a gente fica mais pobre. Se a gente produz moeda com produção agrícola, com produção industrial, a gente melhora a moeda, entra mais dinheiro e não dá problema nenhum. Esse é o segredo, esse é o segredo. E aí, no meio dessa brincadeira, então uma notícia ótima, que provavelmente possa até tentar fazer, porque o dólar tem uma tendência de subida, mas essa notícia pode fazer com que o dólar caia. Por excepcionalidade, não porque tem uma tendência, é por causa dessa decisão de aumentar em 200 bilhões de reais a produção para o setor agrícola. Jornal da Infomoney. JP Morgan reduz projeção do Ibovespa. Ah, vá. Ou seja, não vai chegar até onde eles achavam que ia. Mas vê como melhor opção latino, só da América Latina, o Brasil. A equipe de estratégia da JP Morgan manteve exposição overnight acima da média para o Brasil e para Chile na América Latina. Ou seja, o que é overnight? Eu entro, compro o que eu quero comprar e saio fora. Ah, então é por isso que o câmbio está subindo um monte, caindo um monte? Agora virou especulação total. O Brasil virou um país de especulação total. E uma das empresas gigantes que está fazendo isso é a JP Morgan. Nós estamos
lascados na mão deles. Então, eles estão prevendo que a Bolsa de Valores não vai fechar o ano tão alto assim, não. Então eles estão falando que antes eles tinham falado que a Bolsa de Valores poderia fechar em 142 mil pontos, e agora eles estão estimando que vai fechar em torno de 135 mil pontos. E eu vou falar para vocês que eu acho que vai fechar em torno de 128 mil pontos. Vamos ver quem acerta. Se sou eu ou os poderosos do mercado de ações. Folha de São Paulo. Principal medida de arrecadação para 2024 tem adesão zero até agora, diz Receita Federal. Como assim? O pessoal não está querendo fazer as coisas? É uma principal medida de arrecadação para 2024 e o pessoal não está tendo adesão? Não estão querendo fazer? Não. O que é esse daí? É o tal do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Como é que funciona? É aquele que vai decidir se a pessoa tem que pagar, não tem que pagar, se tem que pagar o tributo, se não tem que pagar o tributo. Até então tá só lá no jurídico. E aí? É o CARF que tem que decidir como é que não é. Mas numa crise dessa, vou mexer em cobrança, vou cobrar mais ainda impostos? Então a arrecadação desse povo é só em destruir a questão dos impostos e coletar o máximo que der. Problema muito sério isso daí, certo? Vejamos as cenas do próximo capítulo. Jornal da Infomoney. Por maioria, STF decide que não é crime portar maconha para uso pessoal. Credo, professor, que absurdo. Tá tendo um problema muito sério aqui no Congresso por causa disso daí. Até o Pachecão, que é meio isentão, tá levantando a voz lá do Senado e falou: vocês estão achando que é o quê? Então agora vocês estão querendo mandar mais do que eu? Vocês estão querendo fazer as coisas aí mais do que eu? O que é isso aí? O que tá acontecendo? Ô, Pachecão, tá brabo! E aí, professor? Bom, e aí é o seguinte. Venhamos e convenhamos. Desculpa, mas alguém que fuma cigarro, qual que é a diferença? Não, mas essa droga e não sei do que, cara. Drogas são drogas do mesmo jeito. O cigarro vai arrebentar a vida da pessoa. A pessoa vai tirar um dinheiro que não podia tirar, que é dinheiro de comprar carne por comprar um maço de cigarro. Sem brincadeira, mas sem pestanejar. Um maço de cigarro está custando em torno de R$10. Em torno. Tá? Mais ou menos. Meu querido, com R$10 você compra um pacote de salsicha. Você alimenta uma família por uns 2, se bobear até 3 dias. Você compra meio quilo de carne. Mas compra. De frango, então, você compra 1 quilinho de frango. Se bobear, não, 1 quilo, não sei, mas dá para chegar bem perto de 1 quilo de frango. Com um maço. E o cara fuma isso no dia. Vai... Então, o que acontece? As pessoas estão tratando as drogas como se fosse algo criminoso para consumo. E deveria ser tratado como um problema de saúde mental. Precisaria ter tratamentos violentos. Então, o que deveria fazer, professor? Deveria pegar, por exemplo, cigarro. É legalizado, não é? Legalizado. O imposto deveria ser 100% destinado para empresas que fazem reabilitação. Acontece isso? Não. Então não tem lógica eu cobrar imposto. Eu vou cobrar imposto de gente viciada só para eu ter bastante dinheiro para me usar para outros fins. Não adianta, moço. Se é isso que é o gerador do problema, então eu tenho que usar o gerador do problema para que eu possa fazer o tratamento deles mesmos. Eles têm que pagar o tratamento deles. Então se tem alguém que está usando essas porcaria, mas professor, então o senhor está querendo que legalize? Eu não quero que legalize nada. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Na cabeça sua é assim, ou legaliza ou não. Não é isso. O que eu preciso fazer é tirar a questão
bélica de um crime organizado. Então eu preciso destruir o crime organizado. Para destruir o crime organizado, eu preciso legalizar, porque aí eu consigo fiscalizar, eu consigo fazer algumas coisas. Então, de certa forma, como já estão vendendo essas porcarias de cigarraiada para tudo quanto é lugar, você pega e faz, libera isso daí para ficar igual coisa, com um filtrozinho, com não sei o que, para ajudar mais ainda. Credo, professor, aí vai espalhar, esse povo vai não sei o que sei o que lá, que vai ser uma tristeza. Ó, realmente vai. Só que por observação, a sociedade vai ficar vendo aquilo ali e vai falar assim, onde você viu? Olha só que coisa feia. Olha só que coisa horrorosa. É só você pegar e colocar algumas regrinhas. Tipo assim, vender pode vender em qualquer lugar. Mas o consumo vai ter que ser em lugares isolados, aonde a fumaça não vai entrar no nariz dos outros. Você só tem que respeitar o nariz do próximo. E com o dinheiro que vai arrecadar de imposto, pegar de fato, pegar e usar em clínicas de reabilitação. Ah, eu quero me reabilitar, eu quero parar com isso daí. Então vai, clínicas que fazem hipnose, vai fazer não sei o quê, vai investir em vacinas, em laboratórios para fazer lá vacinas, universidades para os cientistas criar vacina, para a pessoa não ter mais vontade e tudo mais. Ou a gente vai por esse caminho ou nós estamos lascados. Proibido. Moço, eu vou explicar por que eu estou falando isso para vocês. Eu nunca aceitei essas coisas. Mas, quanto mais eu entendo o espiritual, mais eu sei que eu tenho que dar liberdade para a pessoa fazer essa porcaria. Deus chegou para essa pessoa e falou assim, olha, você vai apanhar agora porque você cometeu um pecado horroroso. Não. O que vai acontecer? A pessoa vai deteriorar o corpo dela, vai desencarnar com antecedência, e vai chegar do outro lado do plano espiritual, vai ver a grande burrada que fez e vai tentar corrigir isso. É assim que o espiritual funciona. O que eu tenho que fazer? Tentar ajudar essa pessoa a sair dessa situação. Ela tem o direito de entrar, mas ela precisa do amor do próximo para sair. Sem isso, não vai funcionar. É assim que funciona. Mas ninguém mandou entrar, realmente, ninguém mandou casar, ninguém mandou entrar, ninguém mandou pular cerca, ninguém mandou tomar pinga, ninguém. Só que acontecem coisas no planeta que a pessoa não aguenta e faz inclusive o autodesencarne. Você pode ter certeza que essas pessoas, muitas pessoas dessas que entraram numa situação dessa horrorosa, de vício, elas poderiam ter muito antes ter feito o autodesencarne. E o que seria pior no plano espiritual? Ela ficar vivendo dessa situação ou ela fazer o autodesencarne e pronto? Espiritualmente, ela ainda continua com possibilidade de conseguir sair daquela situação. A família se envolve e a família tenta ajudar e vira uma experiência gigantesca para a família. Quando é o autodesencarne, simplesmente acabou. São fugas. Os seres humanos procuram fugas. Em todo instante eles estão tentando arrumar fugas. Maneiras de escapar das situações. Maneiras de não fazer o que está acontecendo. Certo? Combinado? Muito bem. Então, essa situação está gerando um problema lá no Congresso. Moço. Errado eles não estão, mas é porque o Congresso não votou o que tinha que votar, ficam demorando. Cara, o Congresso tinha que ser uma fábrica de aprovar e rejeitar leis. Os caras tinham que sair em votação uma atrás da outra. Ah, não, eles só votam se tiver a maioria plena mesmo ou não. Não! Eles tinham que ir colocando em pauta todas as questões de votação e cada gabinete que vai estudando o que tem que fazer e a hora que chegar naquela vez e vai executa e ponto final. Senão nós estamos lascados. Folha de São Paulo. Rússia bloqueia 81 veículos de comunicação europeus
impede acesso ao país. Como assim, professor? 81 veículos de comunicação? O que é? Jornalistas, jornais. O governo do Vladimir Putin, lá da Rússia, nessa terça-feira ontem, anunciou que vai impedir veículos de comunicação de países da União Europeia tenham acesso à Rússia. Eles não querem que esses caras entrem mais. Vão ser tudo considerado espião. Ou seja, a Europa não vai mais poder ter acesso às informações do que está acontecendo na Rússia. Tudo preparação para a guerra, viu? Não se engane. Não se enganem. E para a gente encerrar com chave de ouro, jornal Forbes Brasil. De dinheiro ainda. É um jornal que fala sobre coisas financeiras. Mas olha só o que ele falou aqui. O que aconteceria se um asteroide colidisse com a Terra? NASA explica com preocupação. A NASA realizou um teste baseado em uma pergunta que muitas pessoas fazem diariamente. Desculpa, ela não fez baseado numa pergunta. Ela fez baseado numa possibilidade realíssima que vai acontecer de fato. E se um asteroide colidisse com a Terra? Em um relatório recente, a agência confirma os testes ocorridos durante os eventos Bienal de Defesa Planetária, onde várias agências do mundo todo realizam simulações e testam a capacidade de resposta a ameaças vindas de fora da Terra. Ameaças vindas de fora da Terra inclui também o UFO-ET, tá? O relatório não traz boas notícias. A constatação é de que não estamos preparados para crises espaciais, principalmente por questões políticas e sociais. Os cientistas mapeiam 28 asteroides que apresentam perigo para a Terra. Não preciso falar mais nada, né? Tem 28 rodando aí, e um desses 28 pode cair. Então as probabilidades matemáticas já começam a ficar gigantescas. Meus queridos, que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.